Quero que você tome a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, de preferência lá no nosso aplicativo da Embaixada. Tem uma Bíblia lá, meu irmão, você pode entrar lá, acessar a sua Bíblia. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 2, versículo 7. Livro de Mateus, capítulo 2, versículo 7. Quem achou diz amém. Quem não achou e está esperando aparecer no telão, diga misericórdia. Obrigado, Zé. Mateus capítulo 2, versículo 7. Quero que você acompanhe a leitura comigo até o verso 14. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Amém, querido? Até aí. Esse texto narra o nascimento do maior propósito que Deus já realizou nessa terra, o maior projeto da história. A salvação da humanidade através do Senhor Jesus Cristo. E para todo projeto que Deus realiza nessa terra, há uma provisão que respalda, que sustenta, que alimenta esse projeto. No momento que o menino nasce, esses magos, traduzindo sábios, estudiosos, especialistas em estrelas, buscam a Jesus, se prostram, adoram aquele bebê, e a Bíblia declara: abrem os seus tesouros, provisão, ouro, mirra, incenso. Eu não vou entrar no mérito do significado profético desses itens, fica para outra pregação. Mas eu vou me resumir em dizer que nesses tesouros, esses três itens, incenso, ouro e mirra, eram itens que correspondiam a uma moeda corrente. Eram itens que poderiam ser trocados por absolutamente qualquer coisa. Em toda aquela região, aquilo tinha um valor, e um altíssimo valor monetário. Por isso a Bíblia declara que eram tesouros que foram entregues, sim, a Jesus. Mas quem administrou aquilo sobre a vida de Jesus foi um homem chamado José, casado com uma mulher chamada Maria. De fato que Deus concede a José a nobre e grande responsabilidade de administrar aqueles recursos que sustentariam ao autor da vida, Jesus Cristo, durante a sua infância, durante a sua adolescência, durante a sua formação. E hoje eu quero rapidamente falar ao seu coração exatamente sobre esse Deus da provisão,
que libera recursos para aquilo que nessa terra se move debaixo de propósito. Ageu capítulo 2, versículo 8 declara: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tem algo que Deus nunca deu para o homem: recurso, dinheiro. Sempre pertencem, sempre pertencerão a Deus. O máximo que um homem e uma mulher pode ser nessa terra é mordomo, administrador desses recursos. Deus tem recurso para quem vive um propósito. E eu quero falar ao seu coração rapidamente o que Deus encontrou na vida desse homem chamado José, que fez com que Deus confiasse tesouros, além da vida do próprio Messias. Deus confiou que José estaria habilitado a administrar tesouros para o maior projeto que já aconteceu nessa terra. Primeira coisa que eu aprendo com José, e quando nós temos isso em nossas vidas, facilita muito Deus colocar recursos em nossas mãos para cumprir um propósito. A primeira coisa, sobriedade. Diga sobriedade. Diga mais forte, sobriedade. Sabe que esse é um pré-requisito, inclusive para servir em qualquer ministério da igreja. O obreiro, ele tem que ser sóbrio. E não está falando da embriaguez, da bebida ou das drogas. Está falando de uma sobriedade emocional, domínio próprio, paz, mansidão. Um pouquinho antes desse texto ali, Mateus 1:19, declara: então José, futuro marido de Maria, sendo justo, não a queria infamar e intentou deixá-la secretamente. Você conhece o texto? Maria chega para José, José, estou grávida. José regala o olho e ela diz: não preocupa não, é entre eu e o Espírito Santo. Homem, se a sua mulher chega para você hoje e diz: estou grávida, e não é seu. Não preocupa não, que eu fui lá no culto da vitória e o Espírito Santo veio e engravidou, então parabéns, papai. Você vai ser papai. De verdade, querido, de coração, o que você faz? Eu te digo o que você faz o que José fez. José não caiu nessa história. Não caiu, querido. O texto é claro. José não acreditou naquela conversa. E mesmo pensando naquele absurdo e pensando em histórias na cabeça dele, fui passado para trás, minha mulher me enrolou. Com quem foi? Não tinha teste de DNA, não tinha programa do ratinho, para descobrir de quem que era o filho. José, ele intenta deixá-la secretamente, porque ele não queria infamar. Ele não grita, ele não briga, ele não é agressivo, ele não difama, ele não ofende, ele não bota Maria para fora de casa, ele não humilha ela diante das pessoas. E ali, querido, naquela terra, naquele lugar, a suspeita de adultério já era passivo de apedrejamento. Se ele fosse um cara impulsivo, ele teria matado Maria naquele momento. Nesse texto aqui, querido, ele não teve sonho, ele não teve revelação. Deus ainda não avisou que realmente o que estava no ventre dela era fruto de algo sobrenatural. Ele não sabia. Ele estava administrando aquela situação inusitada. Mas ele era um homem sóbrio, um homem que não se deixava dominar pelas suas emoções. E se existe algo em nossas vidas que é algo muito espiritual e que não deve ser administrado com as nossas emoções, se chama finanças. Dinheiro é algo muito, muito, muito espiritual. Tudo que nós realizamos como igreja espiritualmente precisa de recurso. Sem recurso não estaríamos aqui. Sem recurso não tiramos alguém da rua. Sem recurso não ajudamos o estrangeiro. Sem recurso não damos uma cesta básica para alguém. Sem recurso não tem essa cadeira, não tem esse ar-condicionado. Que estava frio hoje no começo do culto.
para gastar diesel à vontade, aleluia. Sem recurso, não tem microfone, querido. Não tem obra social. Mas se dinheiro é algo espiritual, o que é espírito é sempre resistido pela carne. As suas emoções sempre vão resistir àquilo que for espiritual. Jejum é espiritual, sim ou não? Sim ou não? Você ficou quieto, eu disse não, porque você nunca jejuou de verdade. Quando você jejua de verdade, a tua carne fica o tempo inteiro dizendo que você está maluco, que você não vai adiantar nada, isso é coisa do Velho Testamento, Deus não vai falar com você. Ah, aquela coxinha, aquele enroladinho de salsicha, aquela pizza, aquela coca gelada, aquele café. E quando Deus tem um propósito sobre as suas finanças, as suas emoções vão constantemente tentar te sabotar. Deus libera aquele tesouro sobre José. E José não se precipita. Em nenhum momento da formação de Jesus, José está lá desesperado. Ixi, investi tudo onde não devia investir. Gente do céu, achei que era para mim gastar esse tesouro. Fiz uma festa, fiz uma viagem internacional, fiz um cruzeiro, fui no shopping, abri uma empresa. Um homem sóbrio, equilibrado emocionalmente. Para ver como finanças são emocionais em nossas vidas. Se você tivesse sido promovido hoje e a tua renda dobrasse, hoje você recebeu a notícia, a sua renda, o seu salário, ele dobra hoje. Uhul, aleluia. Qual é a primeira coisa? Mulher, se prepara. Hoje tem rodízio de pizza. E pode chamar todo mundo, e chama a galera do GR, e nós vamos para a pizza, e hoje é por minha conta, porque eu mereço. Porque Deus fez na minha vida, e eu vou comer até explodir, amanhã é feriado. Porque a tua emoção é essa, eu mereço, eu vou, estou com vontade, eu vou comer o que eu quero. Mas se hoje você teve o pior dia da sua vida profissional, e você foi demitido, ele diz, mulher, hoje eu mereço, porque foi difícil o dia. Depois da igreja, churrascão. E não é bife não, é rodízio. E eu vou comer carne até explodir, porque eu estou mal, porque eu estou bravo. É na alegria e na tristeza. A gente está bem, as emoções jogam, a gente preciso comprar algo, eu preciso me distrair, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso comer aquilo que eu quero. E a gente está mal, é a mesma coisa. Eu mereço, eu sou filho de Deus, eu preciso de um consolo, eu preciso me distrair um pouco. E se nós não dominarmos esse impulso emocional, muitas decisões precipitadas vão consumir os tesouros que Deus tem colocado em nossas mãos. Provérbios capítulo 21, versículo 20. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro logo que recebe. Se dinheiro é algo espiritual, toda a provisão liberada sobre as nossas vidas precisa ser não só conquistada aos pés da cruz, mas precisa ser administrada aos pés da cruz. Existe uma prestação de contas. Nosso pastor Marco é especialista nisso, já fica a dica. Compre o seu livro lá, O Administrador Fiel, que fala só sobre isso. A prestação de contas dos recursos que Deus tem liberado sobre as nossas vidas e nós temos administrado da forma correta ou de forma incorreta. As suas emoções sempre vão lutar contra o propósito espiritual dos recursos que estão em suas mãos. Jesus nasceu, aleluia, é Natal, a gente come 1 quilo de panetone. Jesus morreu, né? Que tristeza, crucificado naquela cruz, é 1 quilo de bacalhau. Mas aleluia, porque Jesus ressuscitou, é 1 quilo de chocolate, aí não tem condição, querido. Aí ninguém ajuda, um ovo bom de Páscoa está 200 conto. José era um homem sóbrio.
Deus trata com pessoas sóbrias. Porque Deus, ele é espírito, importa que aqueles que o buscam, que o adorem em espírito. Deus não tem carne, meu irmão. Não é assim, Deus entende o meu mau humor. Não, ele não entende. Deus entende o meu desejo de comer aquilo lá. Não, ele não entende. Importa que nós busquemos a dimensão correta no espírito. E para isso nós precisamos matar a nossa carne. Aprendo com José que além de sobriedade, José era alguém que tinha fidelidade. Diga fidelidade. E a fidelidade tem a ver com constância. Há pessoas que acham que fidelidade é um momento. Por exemplo, eu dou meu dízimo a Deus, eu sou fiel. Você é fiel com 10%, e os outros 90%? Quem é casado aqui, levanta a mão. Adianta a tua mulher brigar com você dizendo, você me traiu 9 dias seguidos. Não, mas no 10º eu fui fiel. Sou dizimista. No 10º eu fiquei quietão, nem olhei para o lado. Fidelidade é tudo ou nada, é constância, é continuidade. Lembra quando a Bíblia diz assim, orai sem cessar? É lógico, um período do seu devocional é joelhinho dobrado, é dentro do quarto, Ana Paula Valadão cantando, Bíblia aberta, isso é devocional. Mas quando você sai do seu quarto, a sua conexão com Deus não corta. A promessa é eis que eu estarei convosco todos os dias, em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Você está indo no ônibus para o trabalho, Deus está falando com você. Você está na esteira, Deus está falando com você. Você está fazendo um curso, Deus está falando com você. Estou na faculdade, Deus está falando com você. E fidelidade é em todo o tempo estar conectado e obediente à voz de Deus. Isso é fidelidade. José recebe a provisão. Ele está fora de casa, ele está em Belém, ele nem volta para casa. Deus diz, José, a partir desse momento, o diabo vai tentar matar o menino. Se muda e já vai para outro país, amigo, já vai para o Egito, ele vai para o Egito. O texto segue. E num determinado dia Deus diz, José, sai do Egito, volta para Israel. Ele volta para Israel. Ele volta para a Judeia. E Deus aparece para ele e diz, Judeia não, vai dar problema, vão matar o menino lá. Vai para a Galileia. Então a vida de José era assim. Direção de Deus o tempo todo, livramento o tempo todo, atento à voz do Senhor o tempo todo. Deus aparece para Abraão, diz, Abraão, eu quero matar o seu filho. Eu quero ele, mata ele para mim. Ele diz, tá bom, Senhor, eu vou. Passado algum tempo, dias, só o tamanho, o tempo de Abraão sair de casa e chegar no monte para matar o menino. Quando ele puxa o machado para matar Isaac, Deus diz, não precisa mais. Filho, e se Abraão não tivesse atento à voz de Deus naquele momento? E se Abraão tivesse esfriado, desviado um pouco, não tivesse muito afim de orar? Ia ter matado o filho da promessa. Às vezes a gente começa muito bem. A gente recebe uma palavra, recebe uma luz, recebe uma direção, recebe um princípio. Mas quando Deus vai falar conosco de novo, a gente não está lá. A gente não permanece. A Bíblia diz assim, por acaso algo que começou no espírito vai terminar na carne? É de glória em glória, querida, de vitória em vitória, sem cessar, é o tempo todo. José era um homem que tinha um espírito excelente, o espírito é exatamente a forma que nós nos conectamos com Deus. E um homem que tem intimidade com Deus é um homem que pode receber de Deus, como José recebeu, uma palavra para 14 anos. Deus diz, José, eu tenho uma obra na sua vida e ela vai demorar 14 anos. Isso é coisa de crente. 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome estão por vir, José, aí eu conto contigo. Pois durante 14 anos, os 7 anos de prosperidade, os 7 anos de fome, José estava ali fiel. Durante os anos de prosperidade, ele poupou. Durante os anos de fome,
Ele começou a fazer ótimos negócios. Começou a adquirir muitas coisas, porque ele tinha poupado. Porque muitos que ouviram apenas há 7 anos de prosperidade, nem ouviram o resto. O dinheiro entrava, já ia gastando, já ia investindo, já ia torrando, já ia viajando. Mas José era um homem comprometido durante todo aquele tempo. Eu quero declarar, queridos, sobre pessoas aqui essa noite, que você precisa não apenas de uma boa palavra, nem de uma profecia. O que você precisa é estar comprometido com Deus nos próximos meses. O que você precisa é viver uma estação de vitória, uma estação de crescimento, uma estação de oportunidade. Eu quero declarar, querido, anos que Deus vai guiar a sua vida financeira, anos que Deus vai trazer direção sobre a sua vida profissional, anos em que a sua conexão com Deus vão te fazer virar à direita na hora certa, virar à esquerda na hora certa, parar na hora certa, avançar na hora certa. É isso que nós precisamos. Voltar a viver uma intensa fidelidade com o Senhor. Qual que é o problema do filho pródigo? Ele sai da casa do pai, ele corta a conexão. Não dava mais para ouvir a voz do pai aonde ele estava. Não é uma coisa assim, não, se o filho pródigo tivesse saído e comprado um Bitcoin, esperado todo esse tempo, ele seria, bilionário. Nós não estaríamos aqui hoje elogiando esse menino. Ele não tinha como ter dado certo. Porque se a relação dele com o pai estava errada, todas as outras relações da vida daquele menino estariam erradas. Se o nosso relacionamento com Deus está errado, todas as outras relações estão erradas. Quando ele volta para casa, para o lugar do relacionamento, imediatamente ele é honrado. Um lugar onde Deus nos honra. É o lugar onde Ele fala conosco, onde nós temos ouvidos para ouvir a voz dEle. Esteja atento às instruções. Não tenha pressa, querido. Não decida as coisas pelos outros, não tente impressionar ninguém. Ninguém acorda de manhã pensando nos seus boletos, ninguém acorda de manhã pensando na sua família. Mas existe um Deus que dos céus, Ele zela e Ele cuida de cada um dos seus filhos. E você tem direito todos os dias a uma palavra do Espírito Santo, a uma direção da parte do Senhor. E a palavra de Deus é viva, é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Como isso acelerou o crescimento na minha vida financeira. Me formei na faculdade e Deus disse para mim, eu tenho algo novo para você. Pouco tempo depois, a pessoa chegou para mim e disse, Fausto, eu quero que você abra um supermercado para mim. Não entendia nada disso. E a pessoa disse, eu vou te dar o dinheiro e você abre, você aluga o lugar, você compra as coisas, você contrata os funcionários, você gerencia esse projeto. Coisa mais louca que eu fiz na minha vida. A pessoa me deu um saco de dinheiro. Era um saco cheio de dinheiro. E disse, resolve. E eu resolvi. Aluguei o lugar, comprei as coisas, contratei os funcionários. Gerenciei aquilo, pior coisa da minha vida. Se existe alguém aqui que é dono de supermercado, você é meu herói. Meu irmão, o supermercado tinha padaria, tinha que chegar 4 horas da manhã naquele negócio. Tinha açougue. Então eu saía do mercado meia-noite, 4 horas tinha que estar lá para acompanhar o tal do pão. O dia inteiro. Não veio o caixa, eu ia para o caixa. Não veio o padeiro, ia fazer pão. Não veio o açougueiro, estava dentro da câmara frigorífica, um negócio para maluco. Mas eu estava feliz, Deus colocou na minha mão. Mas um dia eu estou lá, dentro do supermercado, e Deus disse, saia daí agora. E Ele disse, agora. E quando Ele falou agora, eu virei as minhas costas. Eu disse, pessoal, fui. Como assim fui? Fui e não volto. Peguei o telefone, liguei para o dono lá, disse, nunca mais apareço aí, está tudo certo, nada pessoal. Passo na contabilidade lá, a gente faz nossa acerto, está tudo certo. Fui para casa, dobrei os meus joelhos, fiz o maior propósito com Deus da minha vida. Falei, Deus, vou dobrar o meu joelho aqui, e eu não saio daqui sem uma direção sua. E ali eu fiquei, ajoelhado do lado da minha cama, de noite, noite e dia. No meio daquele propósito de oração, meu telefone toca.
A pessoa diz, Fausto, não, Fausto, então aqui é o escritório fulano de tal. Alguém me disse que você é advogado, você não está interessado numa vaga, eu disse, estou. Ah, mas você não quer conhecer? Eu disse, não, preciso conhecer, sou eu mesmo. Não, mas e o salário? Não, é o salário que eu preciso, estou chegando aí, está tudo certo. Entrei naquele escritório, era o trabalho pior do que o supermercado. De verdade. Fiquei 1 ano e meio naquele lugar. Aquele escritório quebra. Vem um escritório de fora, um grande escritório, compra toda aquela estrutura e me compra junto. E os anos de maior prosperidade, os anos de maior prosperidade da minha vida, da minha casa, aconteceram naquele lugar. Daquele lugar, eu só saí quando Deus falou a mesma coisa, sai daí agora. E era exatamente o momento que eu ia me transformar sócio daquele escritório. O resto da minha vida eu ia ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Eu ia virar sócio, eu levantei da minha mesa e disse, pessoal, eu estou saindo. O chefe veio atrás, meus amigos vieram atrás, disseram, era loucura, tudo que você investiu aqui. Sai de um lugar que eu não era nada, eu era gerente daquele lugar. Eu disse, não, você não está entendendo, eu nunca mais coloco os pés aí. Em 30 dias, Deus me chamou para ser pastor nessa igreja. Uma palavra da parte de Deus muda a nossa vida. A gente vê o texto que diz assim, na multidão dos conselhos está a sabedoria. É verdade, querido. Você precisa de conselho, fica ali na porta no final do culto. E todas as pessoas que forem sair, você pergunta para ela, e aí? Peço demissão ou fico? Compro uma bicicleta ou compro uma casa? Você vai pegar um monte de conselho, no final você vai ter um pouco de sabedoria. Mas se você receber uma palavra da parte de Deus, você nunca mais vai mendigar a opinião de ninguém. A fidelidade com Deus diz respeito a palavras que são liberadas para nós o tempo todo. Deus nunca fez algo na minha vida sem me dar uma palavra. Deus nunca fez algo na minha vida sem me dar uma palavra antes. Para quem não sabe, a gente mudou agora para Balneário Camboriú, estamos aqui. Depois de 10 anos em Florianópolis. Sabe o que é interessante? Algumas pessoas disseram, mas foi de surpresa? Eu disse, não foi. Mas vocês já sabiam que vocês iam para cá? Desde o ano passado a gente sabia. Ah, por quê? Alguém avisou? Deus avisou. Porque há uns 3 anos atrás, o pastor Marco me chamou para tomar um café e ele disse, Fausto, volta para Balneário. Eu disse, não, pastor, não é o tempo. Conversei com ele, apresentei os projetos, as promessas, ele disse, verdade, Fausto, não é o tempo. Era para assumir um outro ministério aqui. No final do ano passado, o pastor Marco chamou a gente para tomar um café e disse, Fausto, volta para Balneário. E na hora eu disse, volto, pastor. Ele parou, olhou para mim assim. Mas tu larga tudo mesmo? Eu disse, largo. Mas tu se muda mesmo? Mudo. Mas tu deixa tudo para trás? Deixo. Eu disse, por quê? Eu falei para ele, por causa de algo que se chama projeto de vida. Abri meu projeto de vida para ele. E naquelas 6 áreas, em 3 estava voltar para Balneário Camboriú. Estava morar no lugar que eu não iria, não sabia, mas já estava a morar no lugar onde eu estou morando hoje. Uma palavra da parte de Deus muda completamente a nossa história. Fidelidade, querido, não diz respeito apenas ao que você recebe nesse culto, mas o que Deus quer tratar contigo nessa madrugada, amanhã pela manhã, durante esse feriado, na próxima semana. Orai sem cessar é o maior conselho que um cristão poderia receber. Manter os nossos ouvidos atentos às instruções da parte do Senhor. E depois de sobriedade, querido, e fidelidade, eu encerro com isso, eu vou orar por você. José era um homem que tinha quebrantamento. Diga quebrantamento. 99% dos aconselhamentos que eu faço, principalmente com líderes e pastores, se resume nisso. Como isso acelerou a minha vida ministerial.
Pastor, as coisas não dão certo. Você é orgulhoso. E a minha Bíblia diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas o mesmo Deus não resiste a um coração quebrantado. O que é quebrantamento? O quão rápido você aceita o que Deus quer. Olha a vida de José, meu irmão. Casamento marcado. Um filho. Nem tinha botado a mão em Maria, um filho. Ele sai de casa para um censo, como se ele tivesse ido no cartório eleitoral atualizar o título de eleitor. Ele sai de casa por uma responsabilidade civil. Deus disse: você não volta para casa, você vai morar em outro país. Agora, como assim? Você já parou para pensar? E o trabalho de José, e a mudança, e a mãe, e o pai, e os irmãos, e como é que fica? Como é que você sai de casa para ir na padaria e Deus diz: nunca mais volta? Esse homem não questiona. Quebrantamento não é choro. Muitas vezes choro na igreja é o choro do teimoso. É o choro do crente dizendo: eu não aceito isso é muita humilhação, eu não vou fazer aquilo, eu não vou trabalhar naquele lugar, eu não vou casar com aquela pessoa. Vai, bonitão. Deus gosta de resistir um orgulhoso. Às vezes eu tenho que ouvir coisas ainda. Quase toda semana eu escuto de alguém, geralmente de um jovem, que senta na minha mesa e diz: pastor, eu vou embora daqui. Você vai para onde, meu filho? Eu vou para a Inglaterra. Mas você vai fazer o que lá? Qualquer coisa. Eu vou varrer a calçada, eu lavo o prato, eu arrumo 3 trabalhos. Eu me humilho, eu faço qualquer coisa. Eu digo: poxa, meu, engraçado, porque essas mesmas coisas aqui no Brasil você não faz. Mas, hein? Vai servir uma mesa. Não, mas que humilhação, servir uma mesa. Vai limpar o chão da igreja. Eu? Limpar o chão da igreja, misericórdia. Vai fazer aquele curso. Vou ter que sentar numa sala de aula e estudar. Aí o cara diz que do outro lado do mundo, ele quer fazer algo que aqui ele não tem quebrantamento para fazer. Jesus é especialista em nos quebrantar. 15 mil pessoas esfomeadas, e crente com fome é um bicho mal-humorado. Jesus disse: eu vou dar de comida, mas arruma eles de 50 em 50. Pensa, meu irmão, se arrumar 15 mil esfomeados assistindo o culto em rodinhas de 50 em 50. Vê se isso é trabalho de apóstolo. E Jesus disse: agora o negócio é o seguinte, eu vou dar comida e vocês vão levar para eles. Agora vocês são garçons. Oh, Jesus. Não, e tem mais, eles vão comer o quanto eles quiserem. Então, se tinha algum crente esfomeado ali que quis comer 3 vezes, o apóstolo Pedro teve que servir 3 vezes. E no final, Jesus ainda disse: junta todo o lixo do chão. Querido, lixo de 15 mil pessoas. Viraram lixeiros. Isso se chama quebrantamento. Eu vim aqui essa noite para orar por pessoas. Talvez hoje você está numa guerra, talvez financeira ou profissional. Você não sabe exatamente o que fazer. Mas principalmente porque as ideias que estão hoje no seu coração você não quer fazer. Você não quer fazer aquele curso, você não quer fazer aquela mudança, você não quer se demitir de onde você está, você não quer recomeçar a sua carreira. Você não quer se submeter a um chefe, você não quer fazer um concurso, você não quer um monte de coisa. Mas o Espírito Santo está aqui essa noite para te perguntar, querido, mas o que Deus quer? Pastor, mas eu não quero. Pois é, querido, mas quem crê em Cristo, com Cristo ele já morreu. Morto não reclama. Morto não quer nada, morto não dá opinião. Morto não é teimoso. Deus não resiste a um coração quebrantado a partir do momento que você começar a se submeter aos processos que Deus tem para você. A provisão financeira vai te alcançar de uma forma extremamente rápida. Se coloque de pé essa noite. José se torna a pessoa mais importante do mundo. Não é só do Egito. O Egito era os Estados Unidos da época. Mas sabe o que acontece? Ele era o filho preferido, mimado do papai. Ele sai de lá
E ele vira escravo. E ele aceita, querido. E ele é o melhor escravo do país. Ele é promovido a mordomo, escravo mais mordomo. Ele era o melhor servo. Ele é preso por um crime que ele não cometeu. Ele vai parar dentro da cadeia. E ele não reclama. E ele se torna o melhor presidiário do país. Promovem ele a tipo um carcereiro. Presidiário, mas carcereiro. Aí Deus tira ele de lá e coloca ele no trono. Aí é muito fácil dizer, José deu sorte. Querido. É porque você não viu os processos que ele teve que aceitar. Deus tem processos que vão te colocar no trono. Deus tem processos que vão liberar recursos e provisão sobre a sua vida. Então aceita, querido, aceita. A oração que nos salva é receber a Cristo como Senhor e Salvador. É fácil dizer para alguém, você quer ir para o inferno? Alguém quer ir para o inferno essa noite? Cristo está liberado, pode ir para casa. Aceitar Jesus como Salvador é a decisão mais simples, poderosa, mais simples. Não quero ir para o inferno, quero passar a minha eternidade com Deus e receber Jesus como Senhor. Quem quer alguém que 24 horas quer te dar ordem aqui? Com 15 anos de idade, eu botei a mochila nas costas e saí de casa, porque não queria minha mãe mandando em mim. Um dia eu entrei dentro da igreja e alguém disse, e aí, quer um senhor? Meu Deus. Para onde eu fugirei do teu espírito? Deus quer governar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, o seu coração, a sua saúde. Mas é para falar de finanças, sim. Deus quer governar as suas finanças.